Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Sim, começando mais um vídeo. E hoje queria compartilhar um pouco com vocês sobre o game que eu estou desenvolvendo. Eu já postei aqui, se eu não me engano, 3 daily devlog 3 devlog. E tipo assim, eu basicamente não contei muito sobre o game em si. Eu mostrei algumas coisas que eu estava fazendo, mas eu não falei sobre a história, eu não falei sobre o personagem, sobre o universo e tal. Então, como o vídeo que eu fiz, que eu gravei ontem, falando sobre criar universos e tal, eu resolvi trazer um pouco para vocês do meu conceito, da minha ideia em relação ao jogo. Basicamente, o jogo que eu vou estar desenvolvendo, que eu estou, né, na verdade, vou estar não, porque eu já comecei, por mais que eu não esteja trabalhando nele todos os dias. Essa é uma das desvantagens, às vezes, de você trabalhar sozinho em um projeto. Você tem que trabalhar no seu tempo vago, e às vezes você não tem tempo vago para poder trabalhar. Então, eu vou espirrar. Não é Covid. Então, às vezes, você tem que trabalhar no seu tempo vago. E aí, às vezes, você não consegue trabalhar no seu projeto. Esse é o ponto ruim no meu modo de ver. Mas, ele acaba meio que, vamos dizer assim, sendo prático, porque você começa a ter suas ideias e na hora que você começa a desenvolver, tudo bem, entendeu? Mesmo que você não esteja trabalhando, você está sempre pensando no projeto. Eu acho que é uma coisa que faz uma diferença na hora de você criar um projeto. E assim, colocando nesse contexto do game, pra quem não sabe, o nome do jogo vai ser The Moon. Ele é um jogo, né, baseado na história do Viagem da Las Lunas, de Georges Méliès. É um filme onde tem uma história que o professor, ele fala sobre a lua e tal, aquela coisa toda, e eles constroem uma bala de canhão, e essa bala de canhão leva ele até a lua, onde ele encontra os seres que vivem na lua, que são os selenitas. Então, basicamente essa é a temática do jogo. Porém, eu criei o meu próprio universo, porque esse jogo seria feito na faculdade. Quando eu estava prestes a formar, tinha uma turma que ia desenvolver o jogo, mas o jogo não acabou não sendo desenvolvido e tal. A minha turma chegou a ser meio que obrigada a fazer algumas coisas desse projeto. A gente chegou a desenvolver alguma coisa, mas também não era algo, vai entrar pro meu portfólio, saca? Então, basicamente, tendo esses pontos em vistas, a gente não desenvolveu o jogo. E como eu resolvi voltar a desenvolver jogo, na verdade voltar não, a desenvolver meu primeiro jogo, eu resolvi fazer esse jogo meio que pra romper talvez um ciclo na minha vida em relação à faculdade, que era ter um projeto de conclusão do curso. Então assim, basicamente esse jogo, ele é meio que uma forma de eu mostrar que eu realmente aprendi coisas na faculdade, algo assim, isso na minha cabeça, sacou? Mas, em questão disso, eu resolvi criar o jogo baseando um pouco na história, mas tendo os elementos, vamos dizer assim, do meu universo, do meu mundo. E aí, o jogo vai ser meio que, vamos dizer assim, eu não sei colocar ao certo como que seria a era em si, mas ela é meio que futurista, mas no passado, saca? Tipo BioShock e tal, aquela coisa meio steampunk, aquela coisa assim. Então a ideia base é essa. O universo é um universo utópico, steampunk no passado, ou seja, tipo nos anos de 1700 por aí, alguma coisa assim. Então eles têm alguma tecnologia, mas não tem uma tecnologia, entendeu? Eles têm algumas coisas futuristas e tal, mas eles ainda vivem em partes no passado. Essa é a ideia que eu coloquei como ideia base do game. E dentro dessa ideia base, eu vou trabalhar diversos aspectos dela, aonde a gente vai ter os elementos
compostos do filme, né? Onde ele vai apresentar a proposta para ir para a Lua, vai conseguir o material para poder construir a bala de canhão para ir para a Lua, aquela coisa toda. Então vai ter esses elementos, porém de uma forma diferente. E aí a minha ideia é um jogo meio que de plataforma, side-scroll e tal, alguma coisa assim, aonde o personagem vai passar por diversas fases. Aí eu meio que pensei em um contexto bem parecido com DuckTales, né? O jogo do Tio Patinhas, o jogo do Pato Donald, quando ele vai em diversas fases, Egito, deserto, né? Neve e tal, buscar os sobrinhos dele. Então eu pensei em fases diferentes assim também, aonde o personagem vai buscar elementos que vão ajudar ele tanto a construir o seu foguete, a sua bala de canhão, e também construir o combustível necessário para ele viajar para a Lua. E aí dentro desse contexto eu pensei assim, basicamente ele vai ter, como ele é um cientista, ele vai ter descoberto, vamos dizer, um metal raro, algo raro da Lua, e ele sabe que a Lua vai ser uma fonte daquele material, e aquele material gera energia. Então basicamente a exploração dele na Lua vai ser por buscar mais desse material para gerar energia para cidades e tal, revolucionar a ciência e a tecnologia. Então basicamente essa é a ideia base do jogo, aonde a gente vai ter esses elementos. Ele vai passar por diversas fases conseguindo itens para construir o seu foguete, e depois ele vai para a Lua e vai ter diversas fases lá na Lua também, aonde ele vai encontrar os desafios e também vai encontrar os selenitas. Em partes eu já fiz do jogo e tal. Eu já fiz o Barbefui, que vai ser o personagem principal, que ele vai ser o Dr. Barbefui e tal. Eu até pensei em colocar outro nome nele, mas eu acho que eu queria pegar ali meio que alguns contextos do filme mesmo, para evidenciar a referência, porque eu já estou mudando alguns aspectos do jogo, então acho interessante pegar algumas referências para deixar mais claro sobre o que se trata o jogo. O nome dos vilões vai ser os Selenitas também. Vão ter outros chefões de fase, essas coisas assim, que eu ainda estou pensando. E é claro, eu não vou revelar todos, porque eu quero trazer também alguma surpresa. E a minha ideia é lançar esse jogo para Steam. Ou seja, vai ser um desenvolvimento que digamos, complicado por eu estar sozinho, mas ao mesmo tempo vai ser meu primeiro jogo de PC. E quem sabe para outras plataformas, né? Se o jogo já estiver pronto, a gente vê aí o que pode acontecer, né? Eu tenho a ideia, assim, ideia não significa que eu irei fazer, mas eu tenho a ideia de ser para PC, Switch e Xbox, né? Porque o Xbox, basicamente, eu precisaria ter um Xbox para testar o jogo. Isso talvez seja mais tranquilo do que o Switch, que o Switch eu tenho que pagar $400 para ter o Switch para rodar o jogo e tal. Mas a vantagem é que na questão do Switch você paga 400 e você pode fazer quantos jogos você quiser para o Switch, saca? Você não vai precisar pagar 400 todas as vezes. Pra Steam, você paga $100 para cada jogo que você fizer. Então eu tenho que pensar nessas coisas, mas é um jogo que eu não estou visando ganhar dinheiro com ele. Eu estou visando mais, vamos dizer assim, uma realização pessoal, que é produzir um jogo para PC. E os desafios mesmo de produzir um jogo, eu fiz o jogo Obrio Mobile, que não está da forma que eu queria, da forma que eu planejei, mas foi o meu primeiro jogo, então eu usei essa estratégia de desenvolver ele e tal para estudar, aprender sobre como publicar um jogo para um celular e tal. Consequentemente eu vou desenvolver outros jogos, e esses outros jogos eu vou publicar também para Android. Não penso em publicar para Apple, porque o custo é muito alto. Eu tenho que pagar todo ano $100. Pro Android eu paguei $25, que agora é $15. Uma única vez eu posso publicar quantos jogos eu quiser, quantos aplicativos eu quiser.
Então eu olhei o custo-benefício em relação a isso, mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Eu tô com essas ideias, este é o jogo que eu estou desenvolvendo e espero que as coisas deem certo. Vocês vão acompanhar esse desenvolvimento. Como eu falei, eu vou fazer os devlog do projeto como um todo. Cada vez que eu for mexer no projeto, eu vou gravar um devlog, devlog, vocês entenderam. Então, é basicamente isso. Queria saber de vocês o que vocês acham da ideia em relação a isso. É a primeira vez que eu falo um pouco sobre a história realmente do jogo, sobre como que é a concepção que eu tive. Eu tenho alguns esboços que eu estou fazendo na mão mesmo, mas nada assim tão bonito para se mostrar. Mas eu vou ver o que dá para mostrar. Eu vou mostrar algo realmente da parte de desenvolvimento. Eu acho que faz uma diferença você mostrar todo o processo, porque muitas vezes a gente vai lá e dá um glamour e tal, mas eu acho que é uma maneira de criar uma comunidade em torno do jogo, saca? Como eu falei ontem, criar algo que as pessoas se identifiquem. O jogo vai ser 2D. Posso porventura resolver em algum momento fazer uma versão 3D, mas continuar sendo do mesmo estilo? Posso, mas por enquanto o objetivo dele é ser 2D. Então eu não tenho ideia de mudar nada por agora, mas vou começar a desenvolver mais coisas. Por enquanto eu só fiz o Professor Beverly Fuse e alguns itens, a ideia de como vai ser o menu principal. Só isso, basicamente. Não fiz mais nada do jogo. Tô parado com ele já tem algum tempo. Mas isso também devido ao fato de eu estar ralando muito. E como consequência de estar ralando muito, eu não consigo... Pô, cara, você não deixou eu entrar? Eu não sei se o armazenamento acabou, eu não sei se gravou tudo que eu falei, mas basicamente já chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês achem interessante aí a proposta, curtir a ideia do jogo. Já deixa nos comentários, isso vai ajudar aí. Se vocês também tiverem ideias de alguma fase, alguma coisa assim, coloquem nos comentários. Quem sabe eu construo a fase inspirada na sua ideia, né? Eu acho que como eu tô fazendo um jogo e basicamente algumas pessoas ainda acompanham aqui o canal, eu acho que seria interessante ter um pouco de vocês também dentro desse projeto, que é um projeto, na minha opinião, um pouco audacioso, porque desenvolver um jogo sozinho para PC não é uma coisa assim que a gente pode falar, não, vai ser tranquilo, vai ser fácil, né? Mas faz parte da minha história e eu quero concluir essa fase aí com honras. Então é isso aí, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!